Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui sobre transformada de Laplace. No vídeo anterior eu comentei com vocês alguns aspectos mais básicos sobre a transformada, né, como ela é definida, como a gente pode avaliar a transformada inversa de algumas funções. E agora a gente vai começar então a aplicar esse conceito para a resolução de equações diferenciais ordinárias. Está começando aqui com EDOs mais simples. Então esse vídeo, né, ele tem na verdade mais um intuito de apresentar as etapas envolvidas aqui na resolução de EDOs pela transformada de Laplace. Então vou resolver algumas EDOs que poderiam até ser resolvidas por outros métodos, mas para ilustrar como funciona a ferramenta. E nos próximos vídeos a gente vai aprofundar, né, em aplicações um pouco mais específicas aqui da transformada de Laplace. Então isso aqui vai servir como uma base aí para conteúdos futuros. Perhaps we are all a little mad, we who don the cap and bells and tread beneath the proscenium arch. But tonight, you will all be transformed from dead-eyed suburbanites into white-hot grease fires of pure entertainment. Except you're not working out. I'll be playing your part. Drag. Então os objetivos desse vídeo aqui vão ser avaliar a transformada de Laplace da derivada de uma função, tá? Essa é uma coisa que a gente vai ver que ela vai dar um resultado interessante aqui. Avaliar a transformada de Laplace de equações diferenciais ordinárias, então, né, associado aqui com a transformada da derivada, e resolver DOs usando então nossa querida transformada de Laplace. Começando aqui então com a primeira pergunta: como a gente pode avaliar a transformada de Laplace da derivada de uma função f de t? Então eu vou, primeira coisa, né, fazer o básico, que é substituir essa derivada da minha função f de t na definição da transformada de Laplace. Então, lembrando, né, a definição da transformada de Laplace é dada por essa integral indefinida aqui. Então ficaria, né, i na menos st f' de t dt. Beleza. Obviamente, né, se eu não especificar a minha f, eu não tenho como resolver a minha integral. Mas eu posso separar essa minha integral usando o método de integração por partes. Como que eu posso fazer isso? Eu vou definir, então, uma u como sendo uma variável auxiliar u aqui, né, como sendo a i na menos st, e uma variável auxiliar, uma v' aqui, equivalente a f' de t, de modo, então, né, que a v é a própria f de t, e a derivada da função u, né, a u' vai ser a menos s e na menos st. Vamos substituir isso, então, na definição da transformada. Então ficaria aqui, né, a u vezes v avaliado no intervalo de 0 até infinito, né, meu intervalo de integração, menos a v vezes a u'. Então vai ficar essa integral aqui, né, e esse termo aqui avaliado de 0 até infinito. Primeira coisa, como eu estou integrando aqui em t, eu posso considerar o s constante, final para fins de integração, então eu posso passar ele para fora da integral junto com o sinal de menos aqui, né? Menos com menos fica mais. Então eu posso escrever essa minha definição da transformada de Laplace da derivada em termos dessa expressão aqui. O que é interessante aqui de observar? Primeira coisa, que já apareceu aqui no lado direito a própria definição da transformada da f de t. Então esse termo aqui, né, é a própria definição da transformada e a própria, né, f de s. Não é a transformada da derivada, é a transformada da própria função f de t. Então, beleza, a gente já sabe, né, o que equivale isso aqui. E temos o termo que envolve aqui, né, esse limite avaliado esses limites aqui avaliados de 0 até infinito. Bom, para abrir aqui esse termo, como envolve esse limite aqui avaliado em infinito, eu vou escrever como sendo o limite de uma variável auxiliar b aqui, tendendo a infinito, e na menos sb, f de b, menos a f avaliada em 0, né? Quando eu colocar 0 vai ficar i na 0, que é 1, né? Vai sobrar só a própria f avaliada em 0. Ok, o f de 0, né? Se eu conhecer a minha função f, eu sei quanto vale a f de 0. E tem esse termo aqui que envolve esse limite. Como foi comentado no vídeo anterior, a exponencial aqui ela vai ter dois possíveis cenários. Ou esse cara aqui vai tender a 0, se esse meu argumento aqui for todo negativo, ou ele vai tender para mais infinito, se esse meu argumento aqui for positivo.
E a f de b, aqui tendendo a infinito, ela também pode ir para mais, ela também eventualmente pode ir para mais ou menos infinito. Mas um dos critérios de existência da transformada de Laplace que a gente viu é que esse limite aqui precisa tender a zero para a transformada existir. Lembra, né, que a minha função f, em módulo, ela não pode crescer mais rápido do que a exponencial está puxando ela para baixo, senão a minha integral ela vai acabar divergindo. Então, pelo critério de existência da transformada, esse limite aqui precisa ser zero. Se não for zero, não tem transformada. Então, não tem como resolver o meu problema. Conclusão, então, que a transformada da minha derivada, ela vai ser a s multiplicada pela transformada da função f, pela f de s, menos a f avaliada em t igual a zero. E tomem cuidado que aqui a minha função é a função no domínio do tempo, tá? O fzinho minúsculo avaliado em t igual a zero. Como se fosse a minha condição inicial, no caso de uma equação diferencial, né? A gente vai conhecer esse valor aqui normalmente através de condições iniciais do meu problema. O que é interessante aqui, vejam que no domínio de Laplace, a minha função não é derivada, não existe nenhuma derivada aqui nesse lado direito. Eu estou simplesmente pegando a minha função f de s, que é a transformada da f de t, e fazendo uma manipulação algébrica em cima dela. E essa manipulação algébrica no domínio de Laplace, que no caso é multiplicar pela s e subtrair essa constante f de zero, isso aqui representa a derivada da função ao domínio de Laplace. Eu posso avaliar também essa transformada para derivadas de ordem maior, então derivada de segunda, terceira, né, o que eu quiser. Por exemplo, a derivada segunda, ela nada mais é do que a derivada da derivada primeira. Então, se eu considerar, por exemplo, a minha f de t aqui como sendo a derivada primeira e substituir na expressão da derivada dela, vai ficar a derivada da derivada primeira, que é a derivada segunda, e usando a expressão que a gente obteve para a transformada da derivada primeira, posso substituir aqui, fazer a multiplicação, né? Então vai ficar s ao quadrado aqui, né? Fazendo a multiplicação dos termos e tal, eu chego nessa expressão aqui para transformada da derivada segunda, e posso continuar fazendo isso quantas vezes eu quiser. Eu poderia trocar, se eu quisesse a derivada terceira, por exemplo, eu trocaria o f de s pela transformada da derivada primeira novamente, né? A derivada da derivada segunda é a derivada terceira, né? Então eu chegaria na derivada terceira e assim por diante. E se eu fizer isso n vezes, eu vou chegar nessa expressão, nessa fórmula de recorrência aqui, né? A transformada da derivada de ordem n de uma função vai ser dada por esse somatório de n mais 1 termos aqui, né? Porque sempre a derivada segunda tem 3, a derivada primeira tem 2 e assim por diante. Então, né, eu posso, né, usando essa fórmula de recorrência, esse nzinho aqui, né, o expoente que eu estou avaliando, e esse n aqui seria a ordem que eu estou derivando, né? Então, só para não confundirem as coisas, a derivada da ordem n. E isso permite, inclusive, né, uma das vantagens da transformada de Laplace, que eu posso avaliar EDOs de qualquer ordem. Eu posso continuar usando essa relação ali para achar derivadas, a transformada da derivada de qualquer ordem, então eu posso lidar com EDOs de qualquer ordem. Como que eu posso relacionar essa informação da transformada da derivada com um método para resolver equações diferenciais no domínio de Laplace? Bom, eu fiz aqui um esqueminha, aqui uma espécie de um fluxograma, para ilustrar quais são as etapas envolvidas nesse procedimento de obter a solução usando a transformada de Laplace. Inicialmente, eu vou começar com a minha EDO e as condições iniciais no domínio do tempo. Muito importante isso também. A transformada de Laplace, como para mim conseguir avaliar ela, eu preciso do valor da função em t igual a zero, eu preciso das condições iniciais no começo do problema. Ou seja, eu não consigo utilizar ela para obter a solução geral do meu problema. Eu só consigo obter a solução particular. Essa é uma restrição aqui do método. Então aqui, né, os quadrinhos em azul aqui, esse azul meio roxo, são etapas no domínio do tempo, e os que aparecerem em verde aqui são etapas no domínio de Laplace. Então eu parto do domínio do tempo, né, com a minha EDO, as minhas condições iniciais,
E a primeira etapa, então, vai ser aplicar a transformada de Laplace. Nessa etapa que eu estou fazendo, eu estou pegando o meu problema e passando ele do domínio do tempo para o domínio de Laplace. Aí, no domínio de Laplace, eu vou obter a solução da minha equação diferencial. Como a derivada no domínio de Laplace é uma equação algébrica, o DO no domínio de Laplace é uma equação algébrica também. Então, essa segunda etapa aqui, que eu estou chamando de obter a solução no domínio de Laplace, ela normalmente é muito simples. Ela se resume a eu isolar uma variável, que é a variável que eu estou tentando obter como resposta no meu problema. A não ser que eu esteja resolvendo um sistema de equações diferenciais, que isso vai gerar um sistema de equações algébricas no domínio de Laplace, mas se eu estiver resolvendo uma única equação, a solução no domínio de Laplace ela é muito fácil, né? Só que, como eu falei, é só praticamente isolar a variável que eu estou buscando como resposta. Nessa etapa, eu vou ter que verificar se essa solução que eu obtive no domínio de Laplace tem transformada inversa conhecida ou não, ou se no formato que eu obtive ela, eu consigo calcular a transformada inversa. Se tiver transformada inversa, aí eu simplesmente avalio a transformada inversa dela e vou ter a resposta no domínio do tempo. Se eu não tivesse, ou se eu não conhecer a transformada inversa dela, eu vou ter que simplificar a expressão conhecida até chegar no formato que eu consiga obter a transformada de Laplace inversa. Normalmente, essa etapa ela é a mais complicada, tá? A etapa de simplificar a expressão até obter a transformada inversa, do ponto de vista algébrico, né? Se você estiver resolvendo na mão, costuma ser aqui a etapa que consome mais tempo. Aí essa simplificação ela normalmente vai envolver frações parciais, se der, né? Se for possível, expandir frações parciais ou alguma coisa nesse sentido, em eu tentar separar a minha expressão em termos mais simples para, com base na linearidade da transformada, poder avaliar a inversa de cada um deles de maneira mais simples. E aí, né, no final, então, eu vou sair com a minha solução da minha equação no domínio do tempo. 13 months to the day since Gandalf sent us on our long journey, we found ourselves looking upon a familiar sight. We were home. E a melhor maneira de ilustrar então esse procedimento é fazer um exemplo aqui para ver essas etapas envolvidas. Peguei aqui uma EDO de primeira ordem linear, separável, então uma equação super simples de ser resolvida por integração ou por fator integrante, qualquer coisa assim, mas né, vou usar ela de exemplo só para ilustrar as etapas aqui envolvidas na resolução por transformada de Laplace. Primeira etapa, então, vou avaliar a transformada de todos os termos aqui que aparecem na minha equação. Pela linearidade de transformada, a gente sabe que, primeiro, né, as constantes podem passar para fora e eu posso avaliar a transformada de cada um dos termos da soma separadamente. Então, eu ficaria aqui, né, 5 vezes transformada da derivada, né, mais 4 vezes transformada da y, assim por diante. Vou definir aqui, então, né, vou chamar a transformada da y dt como uma y ds. Como é que ficaria aqui, então, a transformada da minha EDO? 5 vezes a transformada da derivada primeira, que vai dar essa expressão aqui, né? Mais 4 vezes a transformada da própria função y, né, que eu chamei de y ds, igual a 2 vezes a transformada da função 1, que é 1 sobre s. Então, esse 1 sobre s aqui aparece porque ele é a transformada da função 1. Segunda etapa, resolver agora a equação no domínio de Laplace. Primeira coisa, né, considerando a minha condição inicial, que era 1, eu posso isolar minha função y ds, então eu vou jogar o y d0 igual a 1 aqui, multiplicando com 5 e passar para o lado direito. Então eu chego nessa expressão aqui. Isolando o y ds, então eu tenho a minha solução aqui no domínio de Laplace. Como eu falei, né, normalmente essa etapa ela é bem tranquila, né? Só eu isolar a variável que eu estou querendo ter como resposta. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. Então,
Isso aqui é a solução do meu problema no domínio de Laplace. Dependendo do problema que você esteja resolvendo ou da ferramenta, da aplicação que se destine aqui à transformada, eu tendo a solução no domínio de Laplace já é suficiente para o meu problema. Então eu conseguiria, a partir dessa informação aqui, tirar todas as informações que eu preciso a respeito do meu problema. Aqui, como a gente tem focado mais em resolver as equações diferenciais em si, a gente vai partir para a próxima etapa, que é achar a inversa dessa função para trazer ela de volta para o nosso domínio do tempo, para ela ficar num formato que a gente possa aplicar ela diretamente, né, em função do tempo. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma separação por frações parciais, para separar esse meu denominador aqui, que está com duas raízes. Então as raízes aqui, né, vou separar simplesmente, já está separado aqui na verdade, né, então eu vou colocar A sobre S mais B sobre 5S mais 4, né, separar esses dois termos, de modo que quando eu tirar o mínimo aqui, isso volta para o meu denominador que eu tinha no começo. Então, tirando o mínimo e simplificando com as expressões de cima, eu posso chegar nessa expressão aqui. Para satisfazer a igualdade, eu tenho que ter tanto o numerador quanto o denominador igual. O denominador já está certo, porque afinal, né, ele veio da separação. Agora eu preciso encontrar valores de A e B que façam com que esse termo aqui seja igual a esse termo que eu tinha no começo aqui. Então, né, eu tenho que resolver esse sistema linear aqui, basicamente, para encontrar os valores de A e B que satisfazem a minha igualdade. Tenho duas maneiras, eu posso igualar os termos da mesma ordem, então pegar o que multiplica S num lado tem que ser igual ao que multiplica S no outro, o que não multiplica nada no lado, o que não multiplica nada no outro, então é uma maneira de fazer. Mas uma maneira um pouco mais simples é usar o método de Heaviside aqui e colocar valores ds, afinal, que correspondam às minhas raízes, né, para simplificar o problema, que isso já elimina um dos termos e fica só o outro. Então, se eu fizer s igual a 0, esse termo aqui vai para 0, esse termo vai para 0, fica 4a igual a 2, né, esse termo aqui também vai para 0, ou seja, né, o a vale 1/2. E se eu fizer o s igual a 4/5, porque menos 4/5, aliás, para zerar esse termo aqui, né? Quando eu colocar menos 4/5 aqui vezes 5 vai dar menos 4, com mais 4 aqui vai dar 0, então vai ficar menos 4/5 vezes b igual a 2 menos 5 vezes, ou menos 4/5, não, menos eu passei para fora aqui. Ou seja, se eu simplificar aqui, fazer a subtração e tal, eu vou chegar que b vale 5/2. Muito bom, então eu tenho que a minha YDS, que eu abri em frações parciais, eu posso escrever ela como sendo 1 sobre 2S, né, com A sendo 1/2, mais 5/2 vezes o 1 sobre 5S mais 4. Bom, agora se eu olhar esse primeiro termo entre parênteses aqui, dá para ver que ele tem a transformada inversa conhecida, né? Qualquer tabela, possivelmente ele vai ser o primeiro, que é a transformada da função 1. Então esse termo aqui tranquilo para mim achar a inversa. O segundo termo, dá para ver que ele lembra um pouco a transformada da exponencial, né, que seria 1 sobre S mais A, só que ele tem o 5 multiplicando aqui. O que eu faço então para deixar ele no formato certinho da transformada da minha exponencial? Tenho que deixar S mais A aqui embaixo. Então eu vou multiplicar e dividir por 1/5, né, ou seria equivalente eu colocar esse cara em evidência aqui e passar para fora. Eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, né, esse termo aqui, posso escrever como 1/5 vezes isso, né, com o 5 que eu tinha aqui, corta, chego nessa expressão aqui. Agora sim, a transformada desse termo é conhecido, a inversa desse aqui é conhecida, logo eu posso avaliar a minha função no domínio do tempo. Vai ficar 1/2 vezes 1, né, então 1/2, mais 1/2 vezes a inversa desse cara aqui, que é n menos at, né, com o a valendo 4/5, desculpa. Isso aí, temos aqui então a solução no domínio do tempo, usando a transformada de Laplace. Todas as etapas aqui, tranquilo resolver, sem problemas. Another job well done. Vamos fazer mais um exemplo agora, então, um pouquinho mais complexo do que o exemplo anterior, também aqui para obter a resolução por transformada de Laplace.
Agora eu tenho uma EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes não homogênea. Também dá para resolver por outros métodos, tá usando, por exemplo, a equação característica para achar a solução da parte homogênea e coeficientes determinados para achar a solução da parte não homogênea. Mas aqui começa a ficar mais interessante pensar na utilização da transformada de Laplace, porque ela pode, de fato, ser mais simples do que esses outros métodos para a resolução de não homogêneas. Mas, de novo, se resolver pelos dois métodos, obviamente vai ter que chegar na mesma resposta. You are free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. As you wish. Lord Vader. Muito bem, então vamos aplicar a transformada em todos os termos, é a nossa primeira etapa aqui. Derivada segunda fica expressa nesse formato. 4 vezes a derivada primeira, mais 5 vezes a própria YdS, igual à transformada da função t, que é 1 sobre s ao quadrado. Então, chego nessa expressão aqui. Aqui as minhas duas condições iniciais são nulas, então vai acabar cancelando todos esses termos aqui. Simplificando então, aplicando as condições iniciais, eu chego nessa expressão aqui, colocando o YdS em evidência. Então vejam que esse termo que aparece aqui multiplicando a minha YdS, ele é exatamente a equação característica da minha equação diferencial aqui. Ele equivale exatamente àquela equação característica. Isolando então o YdS, eu vou chegar com a minha solução no domínio de Laplace, então é dado por esse termo aqui. Agora é uma equação com um polinômio de quarta ordem aqui embaixo, por causa da multiplicação dos termos quadráticos. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui para encontrar a transformada inversa dele. Mas a gente pode fazer expansão em frações parciais aqui para simplificar algumas coisas. Nesse caso em particular, se eu analisar esse meu denominador, eu vou ver que ele tem 4 raízes. Tem o termo s na quarta aqui. 2 delas são reais e repetidas, que seriam equivalentes ao s ao quadrado, 0 e 0, e as outras 2 são complexas. Se eu for calcular as raízes desse termo aqui, eu vou ver que vai dar b ao quadrado 16 menos 4 vezes 5, 20, então vai dar uma raiz complexa aqui, ou seja, eu tenho 2 reais e repetidas e 2 complexas. Como que eu posso fazer expansão em frações parciais nesse caso? Primeira coisa, eu posso fazer expansão? Posso. Vai me ajudar em alguma coisa? Vai. Então, nesse caso, é bem interessante fazer expansão para simplificar pelo menos aquilo que eu puder. Vamos começar com as raízes repetidas, Então, seguindo a lógica, um coeficiente sobre S menos uma raiz, mais um coeficiente sobre S menos a outra raiz. Raízes repetidas, eu não posso simplesmente fazer aqui de novo S menos 0, porque senão vai ser a mesma coisa que eu tinha aqui. Eu poderia colocar em evidência, e esse A mais B aqui, na verdade, iam ser uma única constante. Então não faz muito sentido eu querer usar A sobre S mais B sobre S, porque isso vai dar 2 coeficientes linearmente dependentes. Então, para deixar eles linearmente independentes, o que eu faço? Elevo aqui um deles ao quadrado. Se eu tivesse 3 raízes, eu teria 1 elevado a 1, 1 elevado ao quadrado, mais um c sobre s ao cubo, e assim por diante. Poderia ir colocando aí quantos forem necessários. E eu tenho com raízes complexas. Bom, com raízes complexas eu não vou conseguir simplificar muito em termos de frações parciais, então eu vou deixar ele aqui embaixo, as raízes complexas separadas. Vejo que isso já me traz uma vantagem, que pelo menos eu separo as raízes reais das complexas e 2 coeficientes aqui em cima, CS mais D. Por que CS mais D? Bom, primeira coisa, se eu tentar resolver o problema só com um coeficiente, se eu quiser deixar, por exemplo, aqui um D sobre S ao quadrado e tal, provavelmente eu não vou conseguir resolver, porque eu vou chegar no final num sistema linear que vai ter mais equação do que incógnita. Então vai ser um sistema linear sem solução. Regra geral, eu vou ter que ter, se eu tiver n raízes, eu tenho que ter n coeficientes linearmente independentes para o meu problema ter solução única. Se eu garantir isso, provavelmente, acredito que sempre ele vai ter solução única. Não sei se tem algum caso onde isso não vai acontecer. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando esse termo C. E, de novo, por que eu não faço só um C mais D? Como são 2 constantes arbitrárias, se eu somar as duas, elas vão ser uma constante.
Então eu tenho que conseguir distinguir elas de alguma forma, para deixar elas linearmente independentes. E como que eu posso fazer isso? Multiplicando uma delas por S, né? Eu já deixo as duas linearmente independentes e resolve o meu problema. Mesma lógica, se eu tivesse um polinômio de terceira ordem aqui embaixo, eu poderia colocar um cs² mais ds mais e aqui em cima, né? 3 coeficientes, para ter eles linearmente independentes entre si. E agora, então, eu posso tirar o mínimo, né? O mínimo vai ser s² vezes esse cara aqui, né? O s ele já é o múltiplo natural do s², né? Então ele não vai aparecer aqui. E dividindo, né? Tirando o mínimo e simplificando as expressões, eu vou ficar, né, com esse termo multiplicando o a aqui, que ele vai dividir por s. Esse cara aqui divide por s² multiplicando b. E esse aqui, né, que divide por esse polinômio aqui, vai ficar só o s² multiplicando esse termo cs mais d. Mesma lógica do problema anterior. A parte do denominador está certinha, beleza, está batendo com o que eu tinha aqui no começo. O que eu tenho que garantir agora? Que o numerador, tudo isso que está aqui em cima, seja equivalente ao que eu tinha aqui no começo. Então essa soma aqui toda tem que valer 1 no final das contas. Aqui, vocês vão ver que como eu tenho só uma raiz real, na verdade uma repetida, né, e duas complexas, eu não vou conseguir fazer aquele esquema de ficar chutando valores para achar os 4 coeficientes. Mas de qualquer forma, eu posso pelo menos achar um deles fazendo isso. Se eu fizer o s igual a 0, eu vou cancelar o termo que envolve o a, vou cancelar o termo que envolve o d e o s, vai sobrar só o termo que envolve o b. Então eu já consigo achar aqui que o b vale 1/5. Claro que achar um dos coeficientes não me resolve o problema, tem que achar todos eles. Mas aqui serve como um ponto de partida. Por quê? Agora eu tenho que achar os outros 3. E para achar os outros 3, eu vou ter que fazer aquela igualdade de ordens, né? O que é de ordem 0 num lado tem que ser igual ao que é de ordem 0 no outro, o que é de ordem 1 no lado é de ordem 1 no outro e assim por diante. Então, por exemplo, né, o que multiplica s² nesse lado tem que ser igual ao que multiplica s² no lado direito. Como não aparece nada com s² aqui, significa que ele está sendo multiplicado por 0. Então, né, o que multiplica s² aqui tem que ser igual a 0. E vejam que eu conheço já um dos coeficientes. Eu posso utilizar essa informação para definir qual ordem que eu vou analisar primeiro. Por quê? Vejam que o termo C e o D, eles sempre aparecem ou em um termo de ordem cúbica, no caso do C, ou no termo de ordem quadrática, no caso do D. Então, se eu avaliar os termos de ordem 1, os termos que multiplicam só S, eu vou ter simplesmente o A, né, o 5A, que vem daqui, né, S vezes 5 vezes A, mais 4B, igual a 0, né, porque não tem nada que multiplica S nesse lado. Como eu já conheço o B, eu encontro o valor do A. Então, beleza, né? Conhecendo o B, eu consigo, avaliando esses termos aqui, encontrar o valor do A. Se eu tivesse começado, por exemplo, pelos termos de ordem S², eu ficaria aqui, né, com 4A mais B mais D igual a 0. Então eu não conseguiria achar, né, de cara o valor de nenhum dos coeficientes. Agora fica faltando o C e o D. Tranquilo, né? O C aparece nos termos de ordem cúbica e o D nos termos de ordem quadrática. Posso avaliar qualquer um dos dois primeiros, vai fazer muita diferença. Começar com o C aqui, então, né, começando avaliando os termos de ordem cúbica, o que multiplica S ao cubo aqui no lado esquerdo? Eu tenho A, né? S ao cubo vezes A. Aqui não tem nada que envolve o cubo, mais C igual a 0. Ou seja, né, o C vale menos A. Como eu já determinei o valor do A, eu conheço o valor do C. E por último, o S², agora sim, né, que é o termo que envolve o D, vai ficar então, né, 4A mais B mais D, como tinha comentado antes. Como eu já encontrei os valores de A e B, eu acho o valor do D, então, como sendo 11 por conclusão. A minha função y, a minha solução do domínio de Laplace, ela pode ser expressa nesse formato, né? O A sobre S, mais B sobre S², né? Mais C vezes esse cara aqui, mais D vezes esse cara aqui. Beleza. Agora eu tenho que achar a inversa dela, né? A gente tem que simplificar essa expressão
para conseguir achar a inversa dela. Primeira coisa, vamos começar escrevendo aquele aquele polinômio de segunda ordem nesse formato padrão S mais A ao quadrado mais B, que a gente viu na aula passada que isso possibilita que eu avalie a inversa do meu problema utilizando o princípio de deslocamento na frequência. Então, nesse caso aqui, né, fazendo rapidinho, eu posso ver que vai ficar, né, sempre, se eu abrir, né, que aqui vai ficar S ao quadrado mais 2AS, então o que multiplica esse termo aqui tem que ser 2A, ou seja, o A vale 2. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais alguma coisa valendo 5, essa alguma coisa é 1. Então, essa expressão aqui eu posso escrever ela nesse formato. E substituindo na minha expressão, deixando os coeficientes aqui isolados, bonitinhos, eu chego nessa formulação final aqui. Bom, vamos analisar esses termos cada um individualmente. Primeiro, né, pela linearidade, eu sei que quando eu for avaliar a inversa desses termos aqui, eu posso avaliar eles um de cada vez. Então, a inversa desse, mais a inversa desse, e assim por diante. E os coeficientes eu posso passar para fora multiplicando. Então, esses coeficientes que estão aparecendo aqui, eles não são problemas, né, porque eles vão multiplicar a transformada inversa do que está entre parênteses. Esse cara aqui a gente conhece a inversa? Sim, ela é a mais simples, né, que é a transformada do 1, como eu já comentei antes. Esse termo aqui tem inversa conhecida? Tem, né? A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. Então, a inversa desse cara aqui é exatamente a função t. Esse aqui a gente conhece... Bom, mais ou menos, né? Ele está com uma cara muito parecida com a transformada do cosseno, só que tem esse mais 2 aqui embaixo deslocando a minha função. Então já vamos falar melhor sobre ele. E a mesma coisa aqui, né? Está muito parecido com a do seno, só que ela tem esse deslocamento aqui embaixo. Na verdade, isso aqui, né, eu já posso ver que esse termo aqui, ele equivale exatamente à função seno deslocada. Então, né, com exceção do terceiro termo aqui, todos eles têm inversa já que eu posso identificar rapidinho na tabela. Como que a gente pode lidar com o terceiro termo? Qual que é o problema dele? Se eu pensar em termos da transformada da função cosseno deslocada, ela tem que estar deslocando aqui em cima também. Então, se eu tenho um deslocamento aqui embaixo, tem que ter um deslocamento aqui em cima também. O que eu vou fazer para aparecer aquele mais 2 que eu preciso aqui em cima? Eu vou somar e subtrair esse valor. Se eu somar e subtrair, eu não estou alterando a igualdade. Então aqui, né, veja que isso aqui equivale exatamente à minha função S. Agora, vai ficar esse termo aqui, eu posso separar eles, né? Vai ficar 4 sobre 25, multiplicando menos 2 dividido por esse cara aqui, que eu posso colocar em evidência com esse último termo que apareceu aqui. Então, somando os coeficientes aqui, eu vou chegar que vai dar 3 sobre 25. Então esse termo aqui, né, o 4 sobre 25 vezes menos 2, ele foi incorporado aqui na minha função, no meu coeficiente aqui 3 sobre 25. Agora sim eu consigo avaliar a transformada inversa de todos esses termos que apareceram aqui. Primeiro termo aqui, a transformada de 1, né, como eu falei, então fica menos 4 sobre 25 vezes 1. O segundo termo, a transformada é t, multiplicando o coeficiente. Esse termo agora vai ser o cosseno deslocado, né? Então, que apareceu deslocado na frequência, aqui no domínio da Laplace. Esse deslocamento aqui equivale a eu multiplicar a função no domínio do tempo pela exponencial, né? Usando o deslocamento na frequência. Então, essa expressão aqui, a transformada inversa dela vai ser e na menos 2t, né? O menos 2 por conta do quanto eu estou deslocando, vezes a cosseno, e a mesma coisa para esse último termo aqui, né? Que a diferença é que em vez de ser o cosseno, vai ser o seno, porque não aparece o S aqui em cima multiplicando. Muito bem, resolvemos aqui então uma equação não homogênea, utilizando a transformada de Laplace. Aqui eu fiz a resolução bem passo a passo, mas provavelmente essa equação seria um exemplo que seria mais fácil resolver ela pela transformada de Laplace do que se eu tentasse usar o procedimento que a gente viu anteriormente de equação característica junto com coeficientes determinados. Então, fica aí mais uma ferramenta disponível para vocês. Vocês podem comparar as respostas, né? Como eu falei, tem que sempre dar o mesmo resultado.
Muito bem, então finalizamos aqui a aplicação, as etapas envolvidas na aplicação da transformada de Laplace para a resolução de equações diferenciais ordinárias, né, particularmente PVIs aqui. Agora a gente pode avaliar alguns problemas mais interessantes aqui que exigem a aplicação da transformada. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.